Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Para quem não estava aqui na palestra anterior, eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Renata Isau, editora de Cultura do Globo. Vou mediar essa conversa sobre o que a gente chama de o algoritmo da moda, mas é uma conversa sobre moda, tecnologia, sustentabilidade, com dois experts da moda brasileira e do pensamento sobre sustentabilidade. Não vou me alongar aqui, vou chamar meus dois convidados, Oscar Metsavar e Amê Reis. Por favor. Sentem-se. Obrigada por estarem aqui. Bom, vamos lá. Apresentações. Amê Reis, fundadora do Rio Ethical Fashion e do Instituto Muda Mais. Oscar Metsavar, diretor criativo da Osklen, presidente do Instituto E. Eles não precisam de apresentações, mas formalidade. Eu gosto de um pouco de formalidades. Então, vamos lá. Para a gente não se alongar demais, essa nossa conversa leva 40 minutos. É um bate-papo entre nós três. Vocês dois fiquem à vontade para me interromperem, para perguntarem um ao outro. Mas sem mais delongas, e Amê, queria conversar com você. Eu li a carta manifesto do Rio Ethical Fashion 2025, né, que foi realizado aqui no Rio, no outro museu, né, não foi no Museu da Manhã. E me chamou a atenção o quinto ponto, que é justamente sobre inovação científica e tecnológica para a sustentabilidade. Queria que você dissesse o que a moda brasileira já faz dentro aí desse quinto ponto e o que a gente ainda precisa fazer. Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. É uma honra enorme para mim estar do lado do Oscar, que é uma grande referência para mim desde que comecei a me interessar por sustentabilidade. Ele, para mim, até hoje é um case. Ele vai falar muito sobre isso, vocês vão poder ouvir. Mas que bom, Renata, que você leu a Carta Manifesto, porque ali a gente tentou fazer a gente fez, né, um evento no Museu do Amanhã, que era um evento pré-COP, porque a gente achava que a moda precisava expressar, de alguma forma, ao menos 10 diretrizes essenciais, né, para esse fim de milênio, né, 2030, e tentando analisar, a partir das discussões que a gente teve ali, o que era importante. Em termos de tecnologia, eu diria que já existem muitas soluções, muitas soluções. O problema hoje não é a gente descobrir mais soluções, né? As soluções que existem, elas já dariam conta bastante de muitas soluções para o problema, que é o problema do hiperconsumo, o problema do descarte excessivo, né? A moda é uma das indústrias que mais polui. Ela é responsável por, em média, de 5% a 8% das emissões de gases de efeito estufa, e isso é muito, é comparável aos transportes aéreos, marítimos e tal. E existem muitas soluções já de reciclagem desse material, soluções de descarte correto, mas o que falta ainda, de fato, é uma implementação, e isso tem muito a ver com política pública. Então, falando exatamente do que provoca, né, essas emissões de gases de efeito estufa, né, que são os processos industriais também, né, o início da cadeia, que é quando se produzem as fibras naturais, a questão da terra no Brasil, do desmatamento. Na verdade, a moda ela vai emitindo o gás de efeito estufa o tempo todo, mas digamos que se você pensar que 70% do que é produzido por essa indústria é descartado, é um número muito alto, né? É descartado como? Pela roupa que a gente não quer mais. Não é pelo processo produtivo, pelas sobras de apara, de tecido, né, Oscar? É pelo que a gente não consumiu, porque a gente não quer mais, e a gente descarta como? Alguém que sabe aonde descarta corretamente uma roupa que ficou velha, ou que rasgou, ou que você não quer mais? Vocês Alguém sabem? sabe? Eu sempre pergunto isso, você sabe? Um bazar, né?
e por um tempo funcionou. Não sei se existem outros tipos, né? Faltou, acho que também incentivo e propaganda, né? Porque era um negócio bem interessante. Não, tudo bem. Bazares, né, as marcas fazem porque elas têm um excesso de produtos gigantes que não se realizam em venda, mas eu digo assim, você sabe qual é a política pública direcionada para isso? Não. Não. Existem containers na rua onde dizem descarte aqui o seu produto, né? Não existe Mas não isso. existe nem Então, para na plástico verdade, nem nada, né? Verdade. não existe. Existem algumas varejistas, né, onde eu, por exemplo, descarto as roupas que eu não quero mais e que eu não posso doar ou alguma coisa assim. Elas têm lá uns contêineres que elas fazem uma destinação. Mas, ainda assim, a doação, por exemplo, e eu gosto de contar esse caso porque é impressionante. Todo mundo fala, não, eu dou, né? Eu dou a minha roupa. Tá, mas o Greenpeace fez uma vez, colocou chip nas roupas doadas para a Oxfam, na Europa, para tentar saber se realmente aquela instituição estava dando o destino correto para aqueles produtos. E a maior parte daquilo foi descartada incorretamente no hemisfério sul. Então, a gente hoje recebe países como Gana, na África do Sul, países como Chile, né, o deserto do Atacama, estão recebendo toneladas e mais toneladas e toneladas. Então, existe uma urgência, e a Europa é uma liderança nisso, né, de políticas públicas para reciclagem, para tornar as marcas responsáveis pelos seus resíduos, né? E aí resíduo é o estoque que não foi realizado, mas isso ainda é muito incipiente, existem muito poucas indústrias, porque não existem benefícios fiscais para que você queira criar uma indústria, né? Porque ainda é um mercado novo. E os incentivos fiscais estão todos indo ainda, infelizmente, para a indústria do petróleo, para o agronegócio, para os grandes, que realmente estão aí, grandes, gigantes, porque recebem incentivo. Então, as tecnologias existem para reciclagem, para recolha de resíduo, para novos fios também, né? A gente tem cases no Brasil de novos fios incríveis. Por exemplo, eu sempre gosto de falar da Tamires Pontes, que é uma jovem paraibana que está desenvolvendo um projeto único no mundo, inovador, que é um fio 100% à base de alga marinha, que é um ativo maravilhoso para a regeneração dos oceanos. O Oscar sabe bem disso, trabalha muito com o oceano. E é um case brasileiro, e que está tendo incentivo e financeiro de outros países, chinês, dinamarquês. Então, eu acho que a inovação ela existe, ela está aí, tem muita gente trabalhando com isso, mas falta realmente recurso para a gente impulsionar. Te ouvindo falar, eu fiquei me perguntando se falta política pública e se a gente comunica mal também. Se A tudo gente isso comunica é uma mal. novidade para a maior parte das pessoas que estão Mas ouvindo. o grande detrator disso tudo somos nós como indivíduos. A sociedade não está preparada. A sociedade pede para a prefeitura cuidar, diz que a marca, a empresa, seja qual o segmento de economia, tem que reciclar, tem que cuidar. A culpa são eles, estão produzindo demais, não sei o quê, está poluindo e tem que recolher. O nosso consumo, nós consumimos demais. A primeira coisa é que nós consumimos demais. Então, é uma culpa da sociedade planetária. A outra, nossos critérios de compra ainda são mais por menos, não interessa de onde vem, ou seja, mais barato, né, mais produtos, pagando menos, que é normal, a tendência nossa disso, que a gente não vê, a gente procura estética, beleza, ou status, né, ou produtos com preço mais viável. Só que nos nossos critérios não estão ali. Esse produto aqui, essa marca aqui, é sustentável isso aqui? A gente ainda não faz essa compra. Não existe compra. As pessoas, para a moda, na moda, a tendência de se ter na sua escolha, a escolha do narcisismo, a escolha da beleza, a escolha do preço, a escolha do status que traz junto à moda, é a primeira escolha. A sustentabilidade não está. Então, falta políticas públicas, porque isso devia ser ou incentivado
pelo governo, pelo Estado, ou o Estado que nem ele cuida de outros, como é que eu vou dizer, outros elementos de descarte da vida urbana e que toma conta, já tem todo o processo. Não é nas marcas que a gente tem que colocar. A gente tem que sim prestigiar as marcas que estão mudando, que estão oferecendo isso. Como você falou, Yamé, já temos soluções para tudo. Óleo de combustíveis, de energia, de tudo, já temos soluções. O que faltam é uma COP dessas, né, com que as nações todas e as prefeituras o Estado e todo, assumam que tem que ser um investimento do Estado para essa transformação desse período de transição. Porque sustentabilidade é inovação. Inovação custa caro. Inovação não tem escala. Tá? Inovação é um custo a mais da academia, das instituições de pesquisa, das indústrias, etc. E tudo. Os custos de produtos sustentáveis são mais caros, porque toda a cadeia produtiva ainda é de inovação. Então, a gente tem que olhar um pouco e ver que é o Estado que está faltando, tá, de incentivar, e nós, como sociedade, como indivíduos, mudarmos nossa forma de consumir. Aí você está falando também de uma mudança cultural, né? E a minha queria Não, completar. muito grande. Eu complementaria o que ele fala sobre o preço do produto. Isso é muito importante a gente falar, né, quando a gente vem em debate assim, porque existe essa mítica, né, de que os preços são impossíveis. Não, os preços eles podem ser... Existem até pesquisas que falam, olha, a sustentabilidade ela pode ser responsável por até 10% a mais do custo do produto, mas eu acho que existe uma escolha, que é uma escolha mais consciente do consumo, onde a gente bota o nosso dinheiro, mesmo com o cidadão, que aí eu acho, como cidadão, que aí eu acho que tem dois fatores. Primeiro, esse que ele falou, que é o da uma cadeia mais bem remunerada, através de um comércio justo, né, onde todo mundo ganha. Não é só o lojista, como o Oscar, que ganha. A cadeia dele toda ganha. Ele não quer que essa cadeia saia quebrando todo mundo, né? Tem inovadores, que são parceiros importantes para o negócio dele, inclusive, né? Mas tem também a questão do produto durável, né? E aí a gente fala de um tipo de produto que elege, escolhe e opta por uma matéria-prima mais durável, por um processo de tingimento mais durável, mais responsável, que não está poluindo o rio. Então, são muitas escolhas nesse processo de decisão do que tem um produto, né, do que é um produto Osklen, ou do que é um produto de outras marcas sustentáveis, que passou por toda essa cadeia de pensamento, né, e que ele vai entrar no seu guarda-roupa e ele vai durar anos. Muitos anos, você vai poder usar ele durante muitos anos, você vai poder passar ele para as próximas gerações, né? Como as mães, nossas mães passaram as boas roupas delas, forradas, com costuras embutidas, para a gente. Eu gosto de fazer a pesquisa vintage, porque quando você vai num vintage, não é porque é um brechó, porque é um vintage, não, porque se você vira a roupa ao contrário, é uma roupa que é feita para durar uma vida, né? Ela tem forro, ela tem uma estrutura, ela levou meses sendo feita, ela é cara. Isso é sustentabilidade, né? Só que hoje, como você falou, né, as escolhas são por quantidade e não por qualidade. Você falou, né, das peças de qualidade, né, mais sofisticadas, ou seja, mais desprendimento, mais investimento de tempo, de escolha de material, de dedicação de fazer uma coisa muito bem feita, que dure mais, com o seu talento criativo, etc. É lógico que esse produto fica com preço mais alto, mas é um preço, uma coisa que você falou, são peças que são automaticamente, vamos dizer assim, elas não são jogadas fora. Ela continua na família, né, no armário da pessoa, na família, ou vai para um brechó, e no brechó ela ganha novo valor, nova vida. Ou seja, o luxo que a gente torce o nariz, claro, a gente torce o nariz e devemos torcer o nariz para o luxo snob, o luxo que brilha mais do que o que é. Mas, assim, de produtos de qualidade, de origem sustentável que tem, eles são os que realmente ajudam tanto no processo da cadeia, a questão de sustentabilidade, quanto, se tiver qualidade, estándares de qualidade de óleo, de perdurar por mais tempo.
Ou seja, diminuir o nosso guarda-roupa e ter peças mais interessantes e mais importantes de qualidade. Esse depoimento de vocês me lembrou a Vivienne Westwood, né, que nos últimos anos tinha se convertido numa super ambientalista e chegou a pedir para as pessoas não comprarem mais na marca dela. Se você já tem preserva, não compra mais a minha roupa, né? Como é que a gente faz essa mudança cultural? É uma questão de mudar o pensamento, né, do consumo. Precisa de política pública para isso, precisa também das marcas se comunicarem, como o Oscar comunica a Osklen, como a Vivienne Westwood estava comunicando a marca dela nos últimos anos. Como é que a gente abre os olhos do consumidor? Começa tudo com educação. Educação ainda jovem. Acho que tem que ser projeto de Estado, por isso que eu fico colocando todo o tempo inteiro isso. Educação, fomentar muito mais a cultura da moda, as pessoas conhecerem de onde veio, o que aquele design histórico faz, as peças, entenderem os materiais, sabe? Compreender, como a gente compreende arte, outros elementos, música, a dança, etc. Fomentar a cultura da moda e não fomentar o consumo da moda. O fast fashion, que muitos de nós aplaudimos, porque realmente tem um preço viável, você pode adquirir coisas da tendência da moda. Mas ele tem o seu custo. Esse é o custo que são aqueles lixões que a gente vê, característico lá no Atacama, no Chile, que é clássico. Se consome muita moda, se consome muito material, se consome muita água, muita energia. Porque nós consumimos mais. Eu acho que esse sistema da moda ele está fracassado, né? É um ecossistema que não funciona, que é péssimo para o meio ambiente, para as pessoas que trabalham nessa cadeia com salários muito baixos, né? Uma roupa que é descartada, a gente aqui mencionou brechó, você nunca vai encontrar uma roupa da H&M ou de uma marca barata de fast fashion num brechó, porque ela não tem mais valor depois que ela foi usada. Então, você só vai comprar num brechó, numa loja de segunda mão, ou, enfim, roupas que têm qualidade para durar, senão aquilo não vale nada, vai ser incinerado, vai para o lixo, né? Eu sou coordenadora de design de moda do Instituto Europeu de Design já há 8 anos, e eu já formei muitas turmas de design ali. E a gente tem uma orientação muito na contramão desse ecossistema, né? Primeiro, de fazer eles entenderem o que é o sistema, né? Onde está o erro ali, onde não funciona, para que eles ou criem novos negócios que não façam parte desse sistema, ou que eles vão para marcas hackear essa marca, né? Hackear no sentido de, olha, a inovação está aqui, não vamos fazer desse jeito. Então, tentar também de dentro do sistema mudar. Mas eu acho que a própria marca é uma educomunicadora hoje em dia, né? A Osklen, por exemplo, tem o Instituto E. Através do Instituto E, né, você encontrou ali um braço de comunicação muito forte para outros projetos ambientais. Mas eu acho que ou então, como a Oficina Muda está encontrando o Instituto Muda Mais, do qual eu sou diretora também, para reforçar projetos que ela não consegue incorporar dentro do negócio, que é um negócio, né, lucrativo, que tem que fazer girar e ser sustentável economicamente. Então, eu acho que é obrigação das marcas encontrarem essa forma de mudar essa cultura do superconsumo, da hiperprodução, né, e do ultra fast fashion, que hoje está dominando esse ecossistema, né? Quando a gente achava que a gente tinha se livrado do fast fashion, aparece uma gigante digital como a Shein, né? Que passa por cima da criação, dos processos imaginativos, criativos da moda, e é dominada pelo algoritmo, faz com que o nosso desejo, nosso consumo, seja determinado pelo algoritmo, né? Aí acho que a gente pode entrar no título do debate. E algoritmo, né, a inteligência artificial, etc., ela tem
ela não é uma ameaça, ela veio para ser aliada na criatividade. Claro, ela expande na criatividade, levando conceitos de materiais e tudo, não só criatividade artística. Ela expande o olhar, ela expande as possibilidades e referências que a gente tem, só que o olhar, a sensibilidade, o gesto, o propósito, isso são coisas humanas. Então, como muita gente é o que está se falando hoje em dia, tem gente que a inteligência artificial, o algoritmo vai mudar, que a criatividade não vai precisar mais criativos porque ela vai fazer. Não, ela só vai fazer um reflexo do passado. E moda não é isso, moda é visão, moda é percepção do humano, do comportamento humano. Claro que com a inteligência artificial, os algoritmos vão trazer mais dados para nós, mas ela se tornar a ferramenta que dispensa a criatividade humana, o talento humano, a sensibilidade do olhar, né? A proposta que vem. A moda ela é uma plataforma que permite isso tudo, essas coisas que eu descrevi. Então, ela é um algoritmo e inteligência artificial vem de uma forma muito rica. É um instrumento a mais, que vai potencializar. Acho que vai potencializar a questão ambiental, vai potencializar a questão autoral, inclusive, da criação. Ela vai ampliar esses desejos todos que nós estamos tendo de sociedade. Redução de impactos sociais negativos, redução de ambientais, problemas ambientais, e a otimização dos propósitos que se traz. Ou seja, a tecnologia como uma ferramenta da moda, né? Sim, e não substituição. Porque senão a gente vai estar olhando só números. A moda ela vai ficar vendo só a questão comercial, o giro. E aonde está a criatividade disso, se nós usarmos só a relação, só os dados provenientes da inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente tem que entender que ela propõe só com o que ela vê do passado. Que nem nós, quando vamos começar, sei lá, uma coleção, você mergulha em arquivos passados, mas você está com a sensibilidade para o zeitgeist. Você está com a sensibilidade do seu próprio desejo visceral, de uma cor, de uma forma, de uma textura, etc. Então, ela vem para colaborar e não competir. Estou aqui pensando... Quer falar, Yami? Vai lá. Não, é que eu acho que tem esse lado que o Oscar está falando, claramente, esse é um lado muito positivo da tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, não seria louca de ser contra a tecnologia, mas a minha questão sempre é quem está criando esse algoritmo, né? A serviço de quem ele está. Então, assim, quando eu falo da Shein, claro que ele pode resolver muito a questão ambiental, muitas questões, questões, inclusive, de criação, de criatividade, expandir, né, a nossa criatividade, sem dúvida. Mas eu acho que, hoje, o que a gente vê é ele sendo dominado pelos que têm o poder de criar, de fazer e de gerir esse ecossistema, né? Então, o caso da Shein, eu acho que é muito claro, né? A Shein monitora as redes através dos algoritmos, detecta quais são as tendências, se apropria dessas tendências. Os estilistas que estão lá são meros desenvolvedores de produto que colocam aquilo no ar, né? Testam na plataforma, em poucos minutos eles entendem o que pode ser sucesso, e aí vem aquela enxurrada de modelo, né? 1000 modelos por dia, né? Quando a gente achava que a Zara criava 33, que era um absurdo, a Shein chegou com 1000. Então, eu acho que esse lado da apropriação da tecnologia e do algoritmo por quem está no comando das decisões de poder é que eu acho que é uma coisa que é muito perigosa e maléfica para a sociedade, né? Precisamos dar o controle dos algoritmos para você e para o Oscar. Exato, a gente tem que estar no controle desse algoritmo. Nós somos subversivos ao sistema comercial da moda. O sistema comercial vai melhorar, obviamente, com a inteligência artificial, que nem você colocou. Mas a gente está vivendo um momento que a gente não precisa mais tanto produto, né?
A gente está Nossa, não precisando mesmo. de expansão da questão humana nossa. Exato. E tem uma coisa que é interessante, né, que a gente tem que falar também, lembrar, é que a moda faz parte da economia criativa. Isso significa o quê, né? Que ela, como ela forma cultura, ela cria cultura, né? É como a O música, soft como as power, né? artes, como o artesanato. Tudo isso está criando esse caldo cultural e a moda está ali. Então a gente precisa entender que ela não é só produto, ela não é só roupa. Ela está criando uma forma de viver, que tem que estar em harmonia com a ancestralidade da nossa cultura, com tudo que foi feito, né? Com a nossa visão do futuro. Eu li um texto que dizia assim que a gente fala do algoritmo agora, a gente pensa em computação, em tecnologia, inteligência artificial, etc., é o que vem na nossa mente. Mas o algoritmo mesmo é uma combinação de vários elementos, né, que se transformam depois naquele momento da criação né, do cientista, ou do filósofo, ou do artista. Né? Aquilo se complementa naquele instante e se torna concreto, real. Moda é um conjunto, moda é um algoritmo, é um conjunto de simbologias, né, que nos ajudam a nós desenharmos com os nossos desejos ou com a nossa identidade cultural, visual e etc. A moda é muito importante para dentro da cultura, em primeiro lugar, porque é a primeira imagem que a gente se mostra e se identifica, é a nossa imagem visual. E a única coisa assim... Então, era uma forma algorítmica, só que ela era empírica, ela era humana, né, sensitiva. Hoje a gente tem outra coisa. O algoritmo nos trazendo coisas concretas. E moda, e arte, ciência, não vem só de coisas concretas. Ela precisa de um momento, de uma abstração humana. Eu fico puxando isso porque, né, precisa... Então, ficar aliado só nisso é muito bom exatamente para o negócio, que nem a Shine está fazendo. Lógico, vai otimizar isso de uma forma muito grande. Mas a gente está falando de criatividade, de moda, falando de economia criativa. Inclusive, que é um dos grandes potenciais para a cidade do Rio de Janeiro, a economia criativa. É um dos nossos, junto com a nossa biodiversidade, e com o nosso desenvolvimento tecnológico, é o grande futuro econômico aqui. Eu sou um fanista de Made in Brasil, né, do Brasil, desde que ele seja sustentável, tenha qualidade internacional, que seja original e que fale da nossa cultura. Então, a gente tem um soft power aqui muito bom para grudar junto com esse hard power. Tecnologia, eu diria que hoje em dia, eu sempre falava que o futuro da moda era o new luxury, o novo luxo, que ainda é essa coisa. Eu acho que agora é o high tech e high nature, sabe? Alta tecnologia com alta relação, olhar para desenvolvimento de fibras, materiais, etc. e tudo. Acho que esse deveria ser o futuro da moda. Ouvindo vocês, eu estou aqui pensando se esse não terá que ser o futuro da moda, porque quando leio as pesquisas sobre geração Z, sofrendo de ansiedade climática, que já é uma doença catalogada pela OMS, e gerações mais jovens optando por não ter filhos com medo de uma catástrofe climática, e escolhendo, né, o que consome. A gente vai ter que... Acho que uma tarefa cultural vai ser mudar esse verbo, né? Pensando em equidade racial, equidade de gênero, pensando em sustentabilidade, se o futuro da moda não é sustentável ou não será. Estou sonhando? Não, para mim, eu não penso no futuro de outra forma, né? E a minha missão hoje em dia nesse setor é falar sobre isso, né? Falar, estar aqui com vocês, multiplicar essas falas, né? O Oscar também, o Oscar é embaixador
de várias coisas aí, Unesco, um monte de coisa, porque a fala é importante. E é importante a gente espalhar isso, né? É importante a gente falar que o futuro tem que ser por aí, né? O Oscar já fala disso há muito tempo, muito E antes. que o Brasil, que poucos nós sabemos, o Brasil é um líder no pensamento de desenvolvimento sustentável na moda. É uma liderança. Que bom que foi a partir de projetos nossos que nós colocamos isso, ajudamos a colocar no mapa, no mundo. O mundo espera isso da gente, né? O mundo deseja ter produtos nossos que levem esse nosso estilo de vida, né? Somos bonitos, saudáveis, sexy e alegres. Isso é um valor enorme. E temos uma biodiversidade, uma bioeconomia rica. Ou seja, nós somos saudáveis porque convivemos com a natureza e sabemos conviver com a natureza, tanto com conhecimentos ancestrais e os conhecimentos da indústria, de tecnologia, de desenvolvimento que a gente tem, institutos de pesquisa, tipo uma Embrapa, etc. A gente tem um potencial muito grande. Lá venho eu de novo com o meu ufanismo de Made in Brasil. Não, mas eu falei isso outro dia. Você tem toda a razão. E a gente estava comparando isso com o Made in Italy, né? Que é uma política pública muito levada a sério, que leva, né, a Itália a preservar saberes ali ancestrais de regiões. Então, que falta no Brasil, infelizmente. A gente volta lá para o começo, política pública, né? O que é esse Made in Brasil? E a gente tem um potencial absurdo da biodiversidade que a Itália não tem, né? Além dos nossos saberes, né? Artesanais, tudo isso. Então, somos uma cadeia completa, produzimos as fibras. Assim, o Brasil está com tudo para realmente ser uma liderança na sustentabilidade, com certeza. Só para complementar, para eles entenderem, quando você falou que esse exemplo que você falou do Made in Italy, para vocês entenderem, na época, há décadas atrás, a Itália produzia para as marcas francesas e inglesas. E tinha, assim, o saber fazer de artesanato, de produto de qualidade, de sofisticação, que é claro que vem com aquela riqueza de história da arte de milenares, seculares, né? O europeu tem isso, do fazer o bem feito, bem acabado e tudo. Só que era prestador de serviço para as outras. Daí teve um projeto de Estado que começou a olhar assim, vamos unir esses pequenos artesãos, né, que sabem mexer com couro, etc. e tudo, vamos organizar isso. E daí, junto com a criação das marcas, o Estado ajudou, né, o Made in Italy a ser reconhecido e hoje em dia é referência de qualidade, de luxo no mundo inteiro. E nós temos todos os elementos para sermos o novo luxo, o luxo do século XXI. O Brasil tem tudo isso, tanto incorporando o seu estilo de vida como conceito na narrativa e na criatividade dos produtos, quanto na questão de materiais sustentáveis provenientes da nossa bioeconomia. A Europa está num outro processo, mas ela precisa muito mais pensar no upcycling e no reduzir. O Brasil, acho que a gente tem a grande vantagem de desenvolver, que nem você citou o case da menina aquela, das algas. Nós temos a possibilidade de criar os novos materiais do futuro. E isso é um grande, eu acho, assim, trunfo que o Brasil tem. Só precisa de um projeto de Estado que una institutos de pesquisa acadêmica, empresas, comunidades, conhecimentos ancestrais, tudo nisso num Made in Brasil sustentável para o mundo. O mundo quer criatividade nossa, quer produto nosso, desde que seja sustentável. Eles sabem que se nós estamos fazendo isso, a gente está ajudando a manter os nossos biomas e manter, simbolicamente, a Amazônia. E nós mesmos aqui, todos envolvidos com isso, né? Gente, olha só, tem um relógio implacável aqui na minha frente, que está escrito assim, o tempo acabou. Ai. Eu poderia ficar horas, a tarde inteira conversando com os dois, porque essa é uma conversa sobre futuro, né? Que eu acho que é, enfim, muito interessante para todos nós e urgente. Mas o tempo acabou. Então, eu quero agradecer muito a Yamê Reis e agradecer ao Oscar Metsavá por estarem aqui com a gente. Quero agradecer a todos vocês a presença, muito obrigado, e dizer que já vai começar uma nova mesa sobre a nova era da medicina. O Oscar é médico, se ele quiser, ele pode até ficar. Gostei. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Renata.